A jornada de cada pessoa não é predeterminada pelo destino ou pelo acaso, mas por um vasto campo de consciência que guarda a memória de todos os atos, sentimentos e sonhos da alma. Existe uma espécie de repositório onde cada pensamento, intenção e rastro kármico de todos os seres que já existiram está gravado. Este campo é tão silencioso e sutil que escapa à percepção cotidiana da maioria das pessoas. No entanto, ele está sempre presente, oculto por trás do véu da rotina diária. Muitos já o sentiram em momentos de silêncio durante a meditação, na estranha sensação de déjà vu ou em sonhos que parecem mais reais que a própria realidade. Os antigos o chamavam de Akasha. Os místicos sentiam intuitivamente sua presença, e hoje ele é conhecido como os registros akáshicos. Não se trata de uma moda passageira, mas de um projeto fundamental que sustenta a realidade. Ao compreendê-lo, uma pessoa nunca mais consegue se ver da mesma forma. Às vezes surge a sensação de que a vida é parte de uma história que escapa à nossa compreensão, como se tivéssemos sido jogados no meio de um livro, desprovidos da memória das páginas anteriores. Isso não é apenas um jogo da imaginação, mas uma compreensão intuitiva de que a alma viveu muito mais do que uma única vida e que existe um registro dessas vidas que não desapareceu com um novo nascimento. Esse registro é conhecido por um nome sussurrado ao longo de milénios em diferentes culturas e épocas: os registros akáshicos. Os registros akáshicos não são um livro em sentido físico, guardado em edifícios antigos ou sob a terra. Eles existem em uma dimensão fora do tempo e do espaço, em um campo de consciência não físico que funciona como um banco de dados espiritual. Pode-se imaginá-los como um arquivo vibracional que contém não apenas ações, mas também pensamentos, emoções, intenções, cada decisão tomada, cada lição aprendida e cada vida vivida, tanto a sua quanto a de outros. Este não é um conceito esotérico para poucos eleitos, mas o próprio território da consciência. O termo akáshico vem da palavra sânscrita akasha, que significa éter ou espírito, o quinto elemento na cosmologia indiana antiga, representando a substância energética sutil da qual tudo o que existe se origina. Para os antigos, o akasha não era apenas uma metáfora poética, mas o fio invisível que conecta tudo o que existe, o campo através do qual a mente divina se expressa. Os registros akáshicos guardam a memória desse campo. Essa ideia, presente em quase todas as tradições místicas, não é um nicho da metafísica. Os judeus falavam do livro da vida, os antigos egípcios acreditavam no salão dos registros e no Islã existe al-Lawh al-Mahfuz, a tábua preservada, que registra tudo. No esoterismo ocidental moderno, pensadores como Helena Blavatsky e Rudolf Steiner descreveram em detalhes o campo da memória espiritual que transcende os limites da percepção sensorial. Eles não inventaram essa ideia, apenas a relembraram. De fato, houve aqueles que se lembraram. Talvez cada um de nós já tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem nascer com uma bagagem de sabedoria, enquanto outras são assombradas por medos inexplicáveis ou possuem habilidades únicas cujas raízes se aprofundam no tempo. A resposta está nos registros akáshicos. Uma pessoa não é apenas um conjunto de circunstâncias atuais, é uma alma revestida de camadas de experiência, cada uma delas não sendo acidental, mas parte de um programa complexo escolhido pela alma para exploração. E enquanto esses padrões permanecem inconscientes, eles continuam a se repetir vida após vida. Os registros akáshicos não são apenas um conceito abstrato, são a chave, o mapa e a bússola que indicam o caminho para o autoconhecimento. Neles estão escondidas as respostas não apenas sobre encarnações passadas, mas também sobre o potencial do futuro. São um tesouro de insights e lições esperando seu momento, bem como verdades das quais a maioria das pessoas nem sequer se aproxima. Afinal, o verdadeiro propósito não é algo que inventamos, mas algo que relembramos. Algumas verdades contidas nos registros são importantes demais para permanecerem nas sombras. O acesso a elas não está bloqueado, elas simplesmente não estão na superfície. Muitos nem tentam acessá-las, não por incapacidade, mas por desconhecerem tal possibilidade.
A sociedade nos ensinou a buscar conhecimento em livros, poder em instituições e respostas no mundo exterior. No entanto, os registros afirmam o contrário. O conhecimento superior não é adquirido, mas sim relembrado. Para tocar essa sabedoria não é preciso ser um guru ou um vidente, basta acalmar a mente e ouvir a voz interior. O campo acáshico não está aberto apenas para os eleitos, ele responde à intenção sincera e à prontidão. A questão não é se é possível acessar os registros, mas o que acontecerá quando isso ocorrer. Muito antes do surgimento do termo registros akáshicos, existiram videntes, místicos e sábios que experimentaram em primeira mão algo oculto por trás do véu e trouxeram de lá mensagens escritas não com tinta, mas com luz. Eles não o chamavam de registros porque o que encontravam não era uma linguagem no sentido usual. Era a verdade em sua forma mais pura e vibracional. Através de continentes e culturas, foram transmitidas histórias sobre um lugar onde as memórias da alma são guardadas, protegidas não por muros, mas por uma frequência específica. E aqueles que alcançavam esse lugar o sentiam não com os olhos, mas com cada célula de seu corpo. Os rishis védicos da Índia antiga falavam do akasha como a substância primordial de toda a realidade, a fonte de todas as formas e pensamentos. Em sua compreensão, nada desaparece sem deixar rastro, mas retorna ao akasha, como as ondulações na água que se dissolvem no oceano. Os místicos tibetanos chamavam esse campo de fluxo da mente, uma corrente de consciência que transcende vidas individuais. Druidas, egípcios, gnósticos, maias, cada povo tinha seu próprio nome para essa esfera invisível que guarda a memória de tudo. Diferentes línguas, diferentes símbolos, mas um conhecimento unificado sobre a existência de uma memória universal. O conhecimento abrangente não desapareceu, foi deliberadamente desmantelado, marginalizado e rotulado como superstição por instituições que temiam suas potenciais consequências. Afinal, se admitirmos que a alma possui memória, a identidade deixa de ser definida pelos limites estreitos de nacionalidade, religião ou mesmo origem biológica. Se os registros akáshicos são reais, então a verdadeira autoridade deve vir de dentro e não ser imposta de fora. Essa ideia representa uma séria ameaça para sistemas construídos sobre controle e submissão. Na era da colonização, os povos indígenas, cujas culturas se baseavam na transmissão oral do conhecimento sobre a memória da alma, foram brutalmente reprimidos. Seus rituais sagrados, que abriam canais intuitivos para o akasha, foram declarados ilegais, ridicularizados ou substituídos por práticas estranhas. A queima de bibliotecas antigas, a demonização de rituais pagãos, a falsificação da história espiritual, tudo isso são elos de uma mesma corrente, destinada a romper a conexão entre as pessoas e o conhecimento que vai além dos 5 sentidos. Mesmo no mundo moderno, permeado pelo racionalismo, a ideia dos registros akáshicos é frequentemente rejeitada como um conceito pseudocientífico ou fruto da imaginação. No entanto, os críticos não conseguem oferecer uma explicação clara para o fenómeno das memórias de vidas passadas em crianças, os casos de sonhos coletivos entre estranhos ou a surpreendente semelhança nas descrições da experiência da memória da alma em textos antigos de diferentes civilizações. O problema não é a falta de evidências, mas o fato de que elas não se encaixam no quadro aceito do mundo. Uma sociedade baseada no consumo e na obediência cega não pode permitir que seus cidadãos se perguntem quem eu era antes e se a história que me contam estiver incompleta. Em vez disso, foi proposta uma nova narrativa, na qual a identidade de uma pessoa é associada ao seu nome, profissão, raça e género. Segundo essa versão, o passado começa com a certidão de nascimento e termina com o atestado de óbito, e todo o resto é apenas ficção. Mas sob essa história imposta, ainda dorme uma mais antiga, codificada em sonhos inexplicáveis e no sussurro do silêncio, quando o ruído do mundo se acalma, permitindo ouvir o próprio conhecimento interior. Não se trata de substituir a religião, provar algo ou reivindicar a posse de um conhecimento secreto. Trata-se de recordar, de recuperar uma verdade que foi tirada não apenas pela violência,
mas também pelo ridículo, pela distração e pelo esquecimento. Os registros akáshicos não são uma nova descoberta, são antigos além da compreensão humana. O que é novo é que cada vez mais pessoas estão despertando para eles. Talvez seja por isso que você está aqui, não para aprender algo completamente novo, mas para se lembrar de algo atemporal que seus ancestrais conheciam antes que lhes fosse arrancado da boca, algo que sua alma tentou lhe dizer todo esse tempo. Quando surge a consciência de que a história é escrita não apenas nos livros, mas na energia, na frequência das vibrações, na própria pessoa, aparece a oportunidade de recuperar uma história que ninguém mais pode escrever por você. Para acessar os registros akáshicos não é necessário um cartão de biblioteca, permissão de alguma organização, diploma ou pertencimento a uma hierarquia espiritual. Os registros nunca foram destinados a serem possuídos ou guardados, foram criados para serem sentidos, lembrados e vividos. Nisso reside sua diferença fundamental de qualquer outra fonte de conhecimento. Eles não respondem ao intelecto, mas à frequência vibracional. Não se pode lê-los com os olhos, só é possível sintonizar-se com eles, como um rádio, levando a consciência a um estado onde as interferências desaparecem e o sinal se torna claramente audível. Ao longo de milénios, as pessoas interagiram intuitivamente com esse fenómeno, mesmo sem ter um nome específico para ele. Esse estado é alcançado em meditação profunda, em estados alterados de consciência, em sonhos que parecem reflexos de vidas passadas ou memórias esquecidas. Espontaneamente pode manifestar-se em momentos de luto, profunda alegria ou paz absoluta. O elemento-chave para acessar os registros é o estado de presença. É impossível invadir esse espaço à força. Em vez disso, ocorre uma imersão suave quando a consciência se torna tão calma e sincera que a energia da pessoa ressoa com a frequência da própria verdade. Místicos e sábios frequentemente descrevem os registros como um campo vibracional, pois a informação neles contida não se expressa na forma de linguagem habitual. Não são apenas palavras ou frases, mas conhecimento puro, ressonância. Às vezes, os registros são representados como uma imensa biblioteca ou um templo antigo cheio de pergaminhos e luz. Outros os percebem como cores, sons ou símbolos que não podem ser traduzidos em palavras, mas que, no entanto, têm um profundo significado emocional. É importante entender que os registros não se dirigem à mente lógica, mas diretamente à alma. Nas práticas espirituais modernas foram desenvolvidos vários métodos para entrar conscientemente nesse espaço. Alguns usam meditações guiadas ou orações, como a Oração do Caminho, popularizada por Linda Howe. Outros acessam os registros através da escrita automática, permitindo que o subconsciente traduza informações que a mente consciente ainda não consegue perceber. Exercícios de respiração, o uso de plantas medicinais, sonhos lúcidos e viagens astrais também servem como portais para aqueles que buscam explorar as profundezas da consciência. No entanto, não existe um método universal. A técnica é menos importante que a intenção. É a intenção que desempenha o papel decisivo. Se alguém entra nos registros em busca de provas, controle ou entretenimento, provavelmente não encontrará nada. Mas se abordar com reverência, curiosidade e disposição para mudar, o campo responderá, embora essa experiência nem sempre seja confortável. Os registros não afagam o ego, eles revelam padrões, verdades e ciclos que se repetiram ao longo de muitas vidas, bem como as feridas que uma pessoa carrega por mais tempo do que se lembra de seu nome. Ao mesmo tempo, eles demonstram uma força adormecida, antiga, esperando seu momento. Eles trazem clareza a questões que permaneceram sem solução por anos e repetem constantemente a mesma verdade. Você é muito maior do que lhe dizem. Surpreendentemente, muitas pessoas já tiveram contato com os registros, mesmo sem perceber. Isso se manifesta como um conhecimento intuitivo que ajuda a evitar decisões erradas, como um pressentimento das palavras de outra pessoa, ou como uma atração inexplicável por um determinado lugar, pessoa ou caminho de vida. Não são coincidências aleatórias, mas ecos, vislumbres através do véu, tentativas da alma de romper o ruído do mundo criado para a distração.
Acessar os registros akáshicos não é uma forma de fugir da realidade, mas uma maneira de manifestar sua verdadeira essência neste mundo. Não é um atalho, mas uma forma de ver o mundo com clareza, para além das ilusões e condicionamentos até a sua essência. Ao acessar os registros, uma pessoa não apenas se lembra de quem foi, mas se torna consciente de quem é chamada a ser. Essa consciência não permanece passiva, ela inspira, muda a atitude perante a vida, a reação aos desafios, a percepção dos outros e a própria história. Uma vez que se sente parte do infinito e vê seu lugar nele, é impossível acreditar que se é pequeno, quebrado ou impotente. Cada pessoa vem a este mundo não como uma tábula rasa, uma folha em branco lançada ao acaso no caos do universo. A alma de cada um de nós carrega um projeto único, um plano moldado por inúmeras vidas vividas, experiências, intenções e suas consequências. Esse projeto é cuidadosamente guardado nos registros akáshicos, onde está registrada não apenas a informação sobre encarnações passadas, mas também o rastro energético do que foi vivido, o que se costuma chamar de karma ou memória da alma, a arquitetura espiritual da evolução da personalidade. O karma, muitas vezes mal interpretado, não é um castigo nem uma retribuição cósmica por erros. É, antes de tudo, memória, um impulso, uma energia que busca resolução, equilíbrio e crescimento. Pode ser comparado a um acorde inacabado que exige conclusão. Uma pessoa que traiu alguém em uma vida passada pode sentir uma necessidade aguda de proteger os outros na vida atual. Aquele que por muitos anos silenciou sua verdade pode sentir um desejo incontrolável de falar, mesmo que a voz trema. Não são traços de caráter aleatórios, mas fios, padrões emocionais e energéticos tecidos através das vidas, criando a história contínua da alma. Existem também os contratos de alma, acordos firmados em um nível superior antes da encarnação. Não são roteiros rígidos, mas acordos para encontrar certas pessoas, superar certas dificuldades e aprender lições específicas. Relacionamentos tóxicos, pais difíceis, mentores que aparecem na hora certa. Tudo isso pode ser parte de um contrato profundo, um acordo mútuo para catalisar o crescimento do outro. Os registros akáshicos permitem vislumbrar esses contratos, não para evitar a dor, mas para entender seu propósito, por mais complexo que seja. É por isso que os registros não são apenas um repositório de informações, mas um espelho da transformação. Acessar o projeto de sua alma, a pessoa pode ver as dificuldades de outra forma, substituindo a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Pela pergunta: o que isso está me ensinando? A manuela notável repetitivo, lições que se manifestam de diferentes formas, dores no coração, medos e autossabotagem. A ciência desses padrões tem o poder de reescrevê-los, de quebrar o círculo vicioso, mas muito afeta uma plena consciência torna-se a mente da transformação. Não menos importante é ver seus dons através do prisma dos registros. Muitas vezes, ao falar de vidas passadas, as pessoas se concentram nas feridas, esquecendo-se da sabedoria que também viaja através do tempo. Talentos, pontos fortes e habilidades espirituais podem ser transferidos de uma encarnação para outra. Uma atração inexplicável pela cura, pelo ensino ou pela criatividade pode não ser nova, mas algo aprimorado pela alma ao longo de muitas vidas. Os registros ajudam a lembrar não apenas a fonte da dor, mas também a fonte da força. Compreender o projeto da sua alma dissolve a comparação, pois a consciência da singularidade do caminho evolutivo de cada pessoa elimina a necessidade de se conformar aos padrões alheios. Você começa a respeitar seu próprio processo, para de se apressar e de se culpar, confiando que as dificuldades não são obstáculos, mas ativações. Os registros akáshicos revelam o programa da alma e então até os maiores fracassos começam a parecer tarefas sagradas. Muitos consideram a ideia dos registros akáshicos apenas uma bela metáfora, adequada para místicos e esotéricos, uma espécie de imagem reconfortante para aqueles que acreditam em algo maior. No entanto, e se não for apenas uma alegoria? E se os antigos sábios, ao descreverem uma biblioteca espiritual,
anteciparam as descobertas da ciência moderna, que só agora começa a captar a essência através do prisma dos campos energéticos, da teoria quântica e das pesquisas sobre a consciência, que questionam as noções habituais de realidade. A ciência por muito tempo evitou os registros akáshicos, pois eles não se encaixam no quadro de uma visão de mundo materialista. Os registros não podem ser vistos sob um microscópio, medidos com uma régua ou pesquisados em um laboratório. Mas a própria consciência, nossos pensamentos, sonhos e memórias, também não se submetem à medição, embora não duvidemos de sua existência. Os registros podem ser imateriais, mas o sinal de internet que permite ler estas linhas também é invisível. O invisível não significa irreal. Os físicos há muito perceberam que a realidade não é tão inequívoca quanto parece. No nível quântico, tudo é energia, vibrando, interconectada e dinâmica. A forma que percebemos é apenas um denso aglomerado de frequências. A informação, como se descobre, pode ser a base do universo, precedendo a matéria e a energia. É aqui que a ideia de um campo de dados armazenados deixa de ser apenas um conceito místico e se torna um modelo viável da realidade. O filósofo de sistemas e 2 vezes indicado ao Prémio Nobel da Paz, Ervin Laszlo, propôs o conceito do campo akáshico como um campo de informação universal que está na base de toda a criação. Segundo sua teoria, o universo não é uma coincidência aleatória, mas um sistema coerente governado pela informação armazenada no campo akáshico. Laszlo não apenas recontou textos antigos, ele descobriu paralelos entre a física de ponta e a sabedoria eterna das tradições espirituais. Para ele, os registros akáshicos não eram fruto da imaginação, mas uma necessidade científica aguardando sua explicação. A teoria do universo holográfico, apoiada por cientistas como David Bohm e Karl Pribram, sugere que o universo funciona como um holograma, onde cada parte contém informações sobre o todo. Isso significa que toda a informação está codificada em todos os lugares e em todos os tempos. Cada célula do corpo contém a impressão do código genético. Cada ponto no campo pode potencialmente armazenar a memória de cada momento, cada vida e cada possibilidade. Isso não lembra os registros akáshicos. Essas teorias não provam sua existência no sentido tradicional, mas abrem a porta para novas reflexões, refutando a noção de isolamento e separação em um universo mecânico e morto. Em vez disso, elas apontam para algo mais profundo, um cosmos tecido de mente, memória e interconexão, um campo que se lembra, um universo que se conhece através de nós. A descoberta mais importante é que nosso plano de vida não é algo estático. O passado, sem dúvida, influencia o presente, mas não o aprisiona. O karma não é uma sentença eterna. Os contratos de alma podem ser reescritos e os padrões podem ser quebrados. Não se trata de predeterminação, mas de consciência. Os registros não nos prendem a um destino, eles apenas oferecem um mapa, e a escolha do caminho permanece conosco. Nós ainda seguramos a caneta em nossas mãos, e cada momento podemos repetir velhos roteiros ou iniciar novos ciclos. Portanto, ao se perguntar sobre seu propósito, não espere uma resposta pronta vinda de cima. Somos convidados a lembrar o que a alma já sabe. O plano sempre esteve dentro de nós, e os registros são apenas a chave para decifrá-lo. Até mesmo as experiências de quase morte, antes descartadas como meras alucinações, hoje fornecem chaves valiosas para a compreensão. Pessoas que passaram pela morte clínica e retornaram à vida relatam ter entrado em um domínio de conhecimento absoluto, onde toda a sua vida se apresenta diante delas, não sob um prisma de julgamento, mas à luz de uma compreensão abrangente. Às vezes, falam sobre ver não apenas a própria vida, mas também o impacto de suas ações sobre os outros, como um eco que se propaga no espaço. Esse nível de consciência, essa ampla perspectiva, ressoa com as descrições de práticas espirituais voltadas para o acesso aos misteriosos registros akáshicos. Não se trata de um simples fruto da imaginação, mas de uma transmissão real de informações que transcende o tempo convencional. O enigma da intuição também merece atenção.
Como estou a explicar a capacidade de uma mãe sentir o perigo que ameaça seu filho a uma grande distância? Como explicar que algumas pessoas pressentem problemas com uma precisão infalível antes mesmo que eles ocorram? Esses fenómenos indicam a existência de algo mais profundo que a simples lógica. Eles sugerem que já estamos conectados a algum campo de informação muito mais vasto do que podemos imaginar. Talvez não estejamos adivinhando, mas sim acessando uma memória antiga armazenada nesse campo. E talvez isso seja o mais importante. Os registros akáshicos não pedem uma fé cega em novos dogmas. Eles propõem que nos lembremos do que já é conhecido há muito tempo. Que consideremos a possibilidade de que o universo não seja frio e indiferente, mas que possua consciência e propósito. Que os pensamentos, as escolhas e a própria essência de cada pessoa não são momentos fugazes que desaparecem no tempo, mas parte de um registro vivo que guarda tudo. A ciência ainda não confirmou isso completamente, mas avança firmemente nessa direção. E quando o abismo entre a ciência e a espiritualidade for superado, a humanidade talvez descubra que as maiores verdades nunca estiveram escondidas. As pessoas simplesmente pararam de procurá-las no lugar certo. Desde o nascimento, o mundo começa a impor uma ideia de quem uma pessoa é, não por curiosidade, mas com uma certeza inquestionável. Ele lhe dá um nome, uma nacionalidade, uma religião, um sistema educacional, um conjunto de crenças e uma longa lista de regras. Ele ensina o que é real, o que é ficção e sobre o que é perigoso até mesmo pensar. E em meio a essa infinidade de acordos tácitos, ele implanta uma mensagem que soa mais alto que as outras. Esqueça. Esqueça quem você é. Esqueça o que viveu. Esqueça de onde veio. Esqueça o que você sabe. Isso não é um acidente. Não é apenas um efeito colateral infeliz de crescer no mundo moderno. É parte de um sistema global projetado para romper a conexão com tudo o que torna uma pessoa forte, independente, com tudo o que a lembra de que a alma possui uma memória muito mais profunda que um nome, um cargo ou um documento de identidade. Porque alguém que se lembra de quem é não pode ser controlado, e o controle é o valor principal do mundo em que vivemos. Em vez do milagre, oferecem à pessoa a obediência. Em vez da intuição, a repetição de verdades aprendidas. Em vez do trabalho da alma, a execução de tarefas escolares. Ensinam-na a buscar respostas do lado de fora e a não confiar em nada que venha de dentro. Se ela tem visões, é chamada de sonhadora. Se tem memórias de vidas passadas, dizem-lhe que são fantasias. Se sente uma conexão profunda com coisas que não pode explicar, pedem que se esqueça disso. E durante todo esse tempo impõe-lhe uma versão plana e mecanicista da realidade, na qual tudo o que é sagrado é reduzido a superstição ou entretenimento. Para muitos, os registros akáshicos parecem inatingíveis não por sua inacessibilidade, mas pelo preconceito da mente, treinada para rejeitar o que não pode ser provado, especialmente se não se alinha aos sistemas que mantêm as pessoas na ignorância. É ensinado que a verdade vem de autoridades, que o conhecimento exige esforço e que a sabedoria só é valorizada após ser revisada, monetizada ou institucionalizada. No entanto, a alma e os registros funcionam de outra maneira. Na realidade, todos já os acessaram, apenas não deram esse nome. São aqueles momentos de clareza súbita, a sensação de conhecer um estranho há muito tempo, os pressentimentos intuitivos que salvaram de um desastre, as revelações em sonhos, o déjà vu inexplicável e a atração irracional por certos lugares, culturas ou épocas. Não são falhas aleatórias, mas fragmentos de memória que tentaram apagar. Mas a memória não desaparece, ela apenas espera o momento certo. Apesar do ruído da programação diária, a alma se lembra. A cultura tenta silenciá-la, mas ela encontra maneiras de se manifestar através da arte, da sincronicidade, das crises que forçam a repensar a vida e da dor forte o suficiente para despertar sentimentos genuínos. O esquecimento foi poderoso, mas a lembrança é mais forte. A ironia é que o mundo não tem interesse em que as pessoas saibam disso, pois uma pessoa que se lembra é perigosa.
Ela não obedece cegamente, não busca um sucesso sem sentido, não desempenha papéis impostos, enxerga as ilusões e ajuda os outros a enxergá-las também. É por isso que místicos foram queimados, xamãs foram silenciados e guardiões da sabedoria indígena foram apagados ou renomeados. A questão não é a descrença, mas a supressão. No entanto, o sistema está rachando e cada vez mais pessoas estão despertando da amnésia, fazendo perguntas para as quais não há respostas nos livros didáticos ou nos noticiários. Elas sentem algo mais profundo e esse processo é irreversível. Ao começar a lembrar, percebe-se a magnitude do que foi esquecido e a cada fragmento recuperado, o poder retorna. As pessoas não foram feitas para a cegueira, mas para o despertar. Os registros akáshicos sempre estiveram disponíveis, apenas ensinaram as pessoas a não olhar, mas agora elas estão olhando, e isso muda tudo. Lembrar não significa voltar ao passado, mas aprofundar-se em si mesmo. Os registros akáshicos não estão em algum lugar distante, em outra dimensão, guardados por místicos. Eles estão aqui, entrelaçados na sua própria existência, codificados no silêncio entre os pensamentos. O acesso a eles não requer rituais, mas prontidão, não performance, mas presença. Não são necessárias palavras especiais, apenas perguntas honestas. Não são necessárias insígnias espirituais, apenas a coragem de ficar a sós consigo mesmo e ouvir a voz além do ruído. É aqui que muitos recuam. Esperam trovões, visões, algo dramático, mas os registros raramente gritam. Eles sussurram e esse sussurro se parece com a sua própria voz, só que mais profunda, mais calma, mais antiga. Muitas vezes, ele vem como um sentimento, um lampejo, um momento súbito de clareza quando menos se espera e desaparece tão rapidamente quanto se tenta controlá-lo. Não se pode forçar o acesso, apenas criar as condições para que ele se manifeste, silêncio, sinceridade e espaço. É preciso abrir espaço para o que foi enterrado, desligando o fluxo constante de estímulos, saindo da rede e sintonizando-se consigo mesmo. Isso significa escolher o silêncio quando o mundo clama para que você se mantenha ocupado, não porque está na moda, mas porque é o único lugar onde a verdade pode emergir. É no silêncio que a alma fala, e suas palavras muitas vezes não podem ser expressas. Na busca pela compreensão das profundezas do próprio eu, a habilidade de ouvir a voz interior desempenha um papel crucial. É necessário começar contemplando perguntas que não visam encontrar respostas prontas, mas estabelecer contato com a própria essência. Em vez de se perguntar, o que devo fazer? Questione-se do que preciso me lembrar. Volte-se para os medos sem fundamento lógico, para os relacionamentos que deixaram uma sensação de inacabado, para os padrões de vida que se repetem. É importante não ter pressa, mas simplesmente fazer as perguntas e estar pronto para perceber os sentimentos. Às vezes, a resposta vem imediatamente, enquanto em outras ocasiões pode-se manifestar mais tarde, por exemplo, em um sonho, nos versos de uma canção ou em uma conversa que parece oportuna demais para ser uma coincidência. Essas são as mensagens das profundezas do subconsciente manifestando-se sob diferentes máscaras. Manter um diário pode ser uma ferramenta útil nesse processo. A prática do fluxo de consciência, onde o pensamento lógico é temporariamente deixado de lado, permite que uma voz mais profunda se manifeste. É provável que os sonhos se tornem mais vívidos e os eventos sincrónicos comecem a se multiplicar. Isso não é coincidência, mas sinais que indicam que um ajuste está ocorrendo, que sua própria frequência está se alinhando com algo mais antigo que o próprio tempo. Uma das ferramentas mais poderosas para recuperar memórias é o trabalho com a sombra. Muitas vezes, o que impede o acesso à informação não é a falta de habilidade, mas a evitação. O medo das memórias está ligado ao receio de ver escolhas dolorosas, culpas antigas ou ciclos kármicos inacabados. No entanto, os registros mostram essas coisas não para causar vergonha, mas para que a pessoa possa integrar, curar e parar de fugir do passado, começando a se mover em direção ao futuro possível. É por isso que este processo pode ser emocionalmente intenso. O acesso aos registros não é apenas um processo espiritual, mas também celular.
O corpo tem sua própria memória. De repente, podem surgir lágrimas, ondas de tristeza ou de libertação. É preciso permitir que esses sentimentos se manifestem. Isso não é um sinal de fraqueza, mas um processo de limpeza de espaço. A pessoa não está transbordando, está se reconfigurando. Não existe um caminho único para os registros. Para alguns é a meditação, para outros práticas de respiração, o contato com a natureza ou o fluxo criativo. A arte sempre foi um portal, pois quando uma pessoa cria a partir da alma, ela fala a linguagem dos registros, mesmo sem perceber. Música, pintura e poesia não são apenas hobbies, mas frequências que às vezes revelam mais memória do que qualquer livro. Neste processo, não é necessário um guru ou um rótulo. São necessárias honestidade, curiosidade, disposição para sentir além da superfície e confiança. Confiança de que tudo o que emerge, emerge por uma razão. Não é uma invenção, mas a lembrança do que foi enterrado tão profundamente que passou a parecer fruto da imaginação. No entanto, a imaginação é apenas a memória filtrada pela intuição. E os registros akáshicos vivem exatamente aí, no espaço entre o que foi esquecido e o que a alma nunca deixou ir. Cada vez que uma pessoa se lembra de uma parte de si que considerava perdida, ela diminui a distância entre quem foi e quem está destinada a se tornar. No final, a lembrança se torna um modo de vida, não um destino, mas um estado de ser. A pessoa se torna a biblioteca, o canal, a ponte entre o visível e o invisível. E é nesse momento que ela para de correr atrás do sentido, começando a incorporá-lo em sua vida. Imagina um mundo transformado, onde a humanidade não se dedica a se encontrar perguntando quem sou eu, mas a reconhecer sua essência original, questionando quem eu sempre fui. Imagina milhões de pessoas extraindo valor, identidade e direção não de fontes externas, mas das profundezas de seu próprio mundo interior, dos riquíssimos arquivos da jornada de sua alma. Tal despertar acarreta mudanças não apenas no nível individual, mas também exerce uma influência colossal na trajetória de desenvolvimento de toda a humanidade. Pois quando as pessoas se lembram, verdadeiramente se lembram, elas se recusam a seguir os roteiros e papéis impostos por sistemas que buscam a supressão. E é nesse momento que a verdadeira transformação começa. Os registros akáshicos não são apenas um caminho para a cura pessoal, são um catalisador para a evolução coletiva. Não é uma jornada individual, mas um efeito dominó, onde o despertar de uma pessoa se torna um impulso para outras. Ela muda seu modo de andar, sua maneira de falar, torna-se menos reativa e mais receptiva à intuição. Ela passa do consumo passivo para a criação ativa, aprofunda seus relacionamentos e encontra harmonia no trabalho. Ela não precisa mais da permissão de ninguém para ser ela mesma, e essa liberdade é contagiante. Por gerações, a humanidade foi ensinada a mentira da desunião, da separação e da competição. No entanto, os registros akáshicos contam outra história, uma história onde cada alma está conectada por uma rede invisível de causas e efeitos, desafios e escolhas. As ações de uma pessoa influenciam toda essa rede. A cura não acontece de forma isolada. Ao limpar padrões kármicos em si mesma, a pessoa também os limpa em sua linhagem, quebrando ciclos que se arrastam por gerações e se tornando um elo entre o passado e o futuro. E quando um número suficiente de pessoas percorrer esse caminho, o sistema existente não apenas se curvará, ele entrará em colapso. É por isso que a lembrança representa uma ameaça tão grande para as estruturas de poder. Pessoas que se lembram de sua verdadeira natureza não obedecem cegamente. Elas não têm medo de serem rejeitadas, pois não buscam se encaixar em um sistema quebrado. Elas não medem o sucesso por critérios externos, sabendo que o mais importante não pode ser medido. Elas começam a criar novos modelos de família, trabalho e sociedade, criando filhos e ensinando de novas maneiras, construindo sistemas baseados na alma e não no controle. E gradualmente, quase imperceptivelmente, o velho mundo começa a desmoronar, não pelo fogo e pela destruição, mas por sua própria irrelevância.
Ele perde seu poder porque cada vez menos pessoas o alimentam, cada vez menos pessoas acreditam na necessidade de conquistar valor, na ideia de que a verdade vem de autoridades e que a vida é um trabalho árduo em troca de uma recompensa que nunca chega. Em vez disso, as pessoas começam a viver em harmonia, confiando novamente em si mesmas e sonhando sem limites. Essa lembrança coletiva não é uma revolução, mas um retorno para casa, uma aspiração em massa, uma mudança silenciosa e poderosa, quando as pessoas param de fingir e começam a incorporar sua verdadeira essência. E esse processo já está em pleno andamento. É possível senti-lo. As pessoas estão despertando em ondas, questionando o que antes tinham como certo, deixando empregos, relacionamentos e sistemas que não parecem mais corretos. Não porque alguém lhes disse, mas porque sua alma sussurrou: não é isso, existe algo mais. E esse algo mais não é um destino, mas uma frequência, a lembrança de que não somos engrenagens em uma máquina, mas seres infinitos com histórias que se estendem por galáxias e vidas. Não somos acidentais, impotentes ou perdidos, estamos apenas despertando. Despertando. Os registros akáshicos não são escapismo nem uma fuga da dura realidade. São, na verdade, um mapa detalhado que aponta o caminho de volta ao mundo, mas agora com um eu íntegro e intacto. É um navegador não apenas para uso individual, mas para a mente coletiva, para toda a humanidade. OB é a chance de que, quando um número suficiente de pessoas despertar e se lembrar de seu verdadeiro propósito, o mundo não apenas se transforme, mas recupere sua memória perdida. Ao longo de toda a vida, ensinaram a pessoa a buscar respostas no mundo exterior, nos livros, na sabedoria dos especialistas, em tradições engessadas e sistemas obsoletos. Ofereceram-lhe modelos de vida prontos, impuseram metas e definiram quem ela deveria se tornar. No entanto, por mais que seguisse essas prescrições, sempre restava um sentimento de insatisfação, uma sensação de que algo estava faltando. Invariavelmente surgia a pergunta: será que é só isso? E essa pergunta não era apenas uma dúvida, mas um sinal daquela parte da personalidade que guarda a memória do verdadeiro eu, da conexão com o campo akáshico, onde o conhecimento de que a vida de cada um não é acidental, o sofrimento não é sem sentido e o propósito não pode ser encontrado em instruções alheias é cuidadosamente preservado. Os registros akáshicos não são algo distante e inatingível. Eles não estão escondidos por trás de rituais esotéricos ou em templos perdidos. Estão dentro de cada pessoa, codificados em sua consciência, esperando o momento de serem lembrados. E para isso não é necessária perfeição nem santidade. Apenas presença, silêncio e a disposição de parar de fugir de si mesmo, de se voltar para dentro, de encontrar com suavidade e coragem o que já existe. A dor, os padrões de comportamento enraizados, a sabedoria e a força. Ao entrar nesse espaço, seja durante a meditação, no silêncio da solidão, em meio à natureza ou durante o sono, a pessoa não descobre o desconhecido, mas retorna às suas origens. Retoma-se um diálogo que a alma tentava manter com ela desde o início. A pessoa começa a entender que as dificuldades não foram acidentais, mas lições valiosas. Corações partidos não foram um castigo, mas a ativação de forças adormecidas. Cada perda, cada medo, cada momento de confusão se transforma em uma chave, em um fio condutor que leva à própria lembrança. E a partir desse momento, a vida começa a se transformar. Não em cenas cinematográficas espetaculares, mas em mudanças pequenas, porém profundas. A fala muda, as decisões tomadas, os limites estabelecidos e a energia que a pessoa não está mais disposta a tolerar. Ela começa a caminhar pela vida de outra forma, não com arrogância, mas com clareza e harmonia. Cessa a busca por aprovação daqueles que não veem sua alma. A vida deixa de ser automática e se enche de consciência. E a pessoa compreende, talvez pela primeira vez, que sua vida não precisa ser reescrita, mas sim recuperada. Ao perceber que não é apenas um ser humano buscando a iluminação espiritual, mas uma alma se lembrando do que significa ser humano. Essa memória vive dentro de cada um.
Não é preciso provar nada para acessá-la, basta confiar nela e permitir que ela o leve para casa. Se você chegou até este ponto, significa que já sabe o que outros ainda dormem para perceber. Sua história não terminou, seus padrões de comportamento não são definitivos e sua alma não está quebrada. Os registros akáshicos não existem para prever o futuro, mas para lembrar que você é o criador da sua vida, como sempre foi. E o próximo capítulo aguarda para ser escrito a partir de um estado de lembrança plena, soberania absoluta e do seu verdadeiro eu.